Que Deus abençoe todos vocês que estão aí do outro lado, acompanhando esse vídeo. Eu vim aqui para compartilhar uma palavra, segundo a vontade de Deus. Essa palavra encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 23, de versículo 9, onde vai contar a história de um homem chamado Eleazar, uma história verdadeira, de um homem que passou aqui na terra, um homem corajoso. Então, um homem valente e corajoso. Fala sobre os valentes de Davi. E esse era um dos valentes de Davi. Vamos entender o que Deus tem para nos falar? Então vamos lá. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Ai, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. A Bíblia revela que Eleazar estava no campo de batalha, juntamente com outras pessoas, outros soldados, né, junto com ele ali. Eles estavam travando uma luta, uma batalha. Só que a peleja começou a ficar mais difícil. Essa é a revelação. Ficar mais dolorosa. Então, a Bíblia nos revela que os filhos de Israel, os que estavam com Eleazar, eles acabaram fugindo, se retiraram. E Eleazar viu aquelas pessoas se retirando, aqueles que estavam com ele, fugindo. Ele olhou e falou: não, eu vou ficar, eu não vou fugir. Eu vou lutar, eu vou continuar lutando. Eu não. Eu lembrei de uma passagem que fala, lá no livro de Neemias, fala assim: porventura sou homem para que venha fugir? Fala uma revelação de Deus, né? Em cima dessa palavra. Lá no livro de Neemias fala sobre isso. Então ele ficou, ele não fugiu. Ele decidiu lutar. Ele preferiu travar aquela luta. E se precisa até morrer, mas pelo menos ia morrer lutando. Não como um covarde fugindo, né? Mas lutando. E ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus. Ele ficou sozinho contra um exército. Imagine, coisas que você só vê em filme. Um homem só dá conta de um exército inteiro. A Bíblia revela que um homem só conseguiu travar uma batalha ali contra vários inimigos, né? Uma multidão que estava ali contra ele. E ele sozinho, né? Sozinho ele resolveu lutar, encarar aquele monte de soldados, os filisteus, que era conhecido como homens valentes também, que a Bíblia revela que eles eram altos, valentes, fortes. Tem até um deles que Davi derrotou, chamado Golias, né? Que descendia da raça dos filisteus. Então, a Bíblia nos revela que esse homem chamado Eleazar, ele decidiu ficar lutando ali. Ele não se retirou, ele não fugiu, ele encarou. Então vamos entender o que aconteceu. Lá no versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. A Bíblia diz que ele conseguiu vencer todos aqueles homens que vieram pelejar contra ele. Ele partiu para cima de todos eles e venceu, a ponto da mão dele ficar dormente e se apegar e grudar na espada. Ele decidiu lutar, ele não desistiu. E a revelação que Deus nos dá é a seguinte: é claro que, humanamente falando, é impossível um homem sozinho conseguir vencer um exército, uma multidão que vem contra ele. É impossível. Mas a Bíblia nos revela que com Deus tudo torna-se possível. É como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Então eu posso tudo. Então não há problema que possa me derrubar.
Não há problema que possa me destruir. Por quê? Porque Deus é comigo. E se Deus é comigo, eu posso tudo naquele que me fortalece. A revelação é essa. Então, Deus viu a atitude dele. Deus viu que ele teve coragem, ele permaneceu, ele não fugiu. Deus viu a valentia dele, a coragem dele, a ousadia dele. Então Deus, o que Deus fez? Deus entrou com providência. Deus entrou com providência. E ele não estava só, tinha uma multidão de anjos ali com ele. E com o auxílio do poder de Deus e dos anjos que Deus mandou ali, ele conseguiu derrotar todos aqueles soldados, aqueles inimigos que vieram contra ele. Ele venceu todos eles. Interessante, né? A revelação de Deus, a palavra de Deus. Então, eu fico impactado, sabe por quê? Porque as coisas de Deus são sobrenatural. Para você entender, a revelação que Deus nos dá é que essa multidão que vem contra você representa os problemas diários que surge, dívida, doença, seja o que for que vem para tentar fazer você acovardar, fugir. E a revelação é que muitas das vezes, quando estoura um problema e tem as outras pessoas junto com você, muitas das vezes aqueles que encontram mais fraco, espiritualmente falando, eles acabam desanimando, eles acabam se rendendo, fugindo. Mas Deus está falando no seu coração para que você venha confiar nele, em Deus. Porque com Deus você vence, com Deus você pode tudo. Não há dívida, não há doença, não há problemas, não há notícias ruins que possam te destruir, que possam te destruir. Não há nada que possa te destruir. É isso que Deus está dizendo. Se você confiar nele, se você acreditar nele, você vai vencer, você vai conquistar. E trazendo para a revelação da salvação, que ainda que venha estourar um monte de tentação para levar você a se corromper, você não vai se corromper. Porque maior é Jesus Cristo que está contigo para fazer com que você venha ter estrutura espiritual para vencer todas as tentações que vêm para te derrubar. É isso. Você vai lutar, você vai perseverar e você vai alcançar a sua salvação. Você tem que acreditar assim. Você não pode se deixar se levar pelos problemas, ou seja, desanimar por causa dos problemas que surgem. Mas você tem que confiar em Deus. Acreditar que Deus é contigo para te dar a vitória. É isso que Deus está mandando eu dizer. Confiar em Deus. Então, a confiança de Eleazar, ou acreditar que Deus estava com ele, que era da vontade de Deus que eles viessem vencer. Eleazar falou, não, eu vou ficar. Eu não vou deixar esses inimigos nos destruir, não, porque eles podem vir com a multidão, mas maior é aquele que está comigo, maior é aquele que eu tenho crido, aquele que eu acredito, que é Jesus, Deus. Não há inimigo que possa derrotar a Deus. Então, se a pessoa confiar em Deus, ela vence qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema, ela vai vencer se ela confiar em Deus, se ela acreditar em Deus. Então, interessante é que ele lutou até a espada ficar colada na mão dele, a mão dele ficou dormente, a mão de Eleazar, e acabou grudando na espada. E ele lutou. Ele lutou, ele perseverou, ele foi perseverante. E a tradução que Deus nos dá, trazendo para a oração agora, né? É lutar em oração.
é você perseverar em oração, é você perseverar em vigilância, em oração, que você vai vencer. Nós vencemos tudo aquilo que vem para nos destruir, através da oração, através da confiança, do acreditar e confiar em Deus. Então é isso aí, tem que confiar, tem que acreditar. Então você vê que a Bíblia diz aqui, que lá no versículo 10 ainda, naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Ou seja, a Bíblia relata e revela que quem deu o livramento foi Deus. Ou seja, quem estava por detrás de toda aquela vitória, de toda a conquista de Eleazar, era o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Deus estava lutando por ele. É claro que a gente faz a nossa parte, porque ele fez a parte dele, né? Ele permaneceu, ele confiou, ele acreditou. E através da perseverança e do acreditar, Deus viu a atitude dele, que ele tomou a atitude de não fugir, de ficar e lutar. Deus foi e entregou a vitória para ele e para o restante do povo. Então vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena. Ainda que tudo venha estar provando ao contrário ao seu redor. Ainda que tudo venha estar provando ao contrário, volto a repetir. Vale a pena você continuar confiando em Deus, porque a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. E ele lutou. Não sabemos o quanto tempo levou aquela luta. Não sabemos. A Bíblia não relata quanto tempo durou aquela batalha. Mas eu creio que demorou, porque a ponto da mão dele cansar e ficar dormente. Porque quando você que trabalha no pesado, você que já pegou uma empreita, alguma coisa para fazer, um serviço bruto, que você começou a trabalhar sem parar, a ponto da sua mão ficar dormente, dar choque, né? Cãibra, enfim, a mão dele ficou tão dormente que acabou colando na espada. Vamos continuar a revelação? Então é isso aí. Continuando a palavra, diz assim: e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Interessante é que quando os israelitas que fugiram viram que Eleazar tinha vencido, eles voltaram. Eles chegaram lá, eles olharam, eles viram aquela multidão de soldados, de filisteus, todos caídos no chão. E eles começaram a pegar as coisas de valores, ou seja, espada, os armamentos, aquilo que os filisteus carregavam com eles. Então o interessante é que Eleazar, por ele ter confiado, acreditado, ele conquistou, ele venceu. Assim vai acontecer na vida de todos aqueles que imitar, fazer o mesmo, confiar, acreditar, perseverar, não desistir, confiar que Deus é poderoso para entregar a vitória. E eu volto a repetir a revelação que Deus entregou: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então essa foi a palavra que Deus entregou para que eu viesse aqui compartilhar com vocês. Fique na paz em Cristo Jesus.